Olá, pessoal. Essa semana vamos estudar dois conceitos muito importantes na física, que é a energia e o trabalho de uma força. Bom, o capítulo 7 do livro, que trata desse tema, ele já inicia com a imagem de uma locomotiva a vapor. Por que essa imagem? A locomotiva a vapor é um importante símbolo da Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra e chegou mais tarde aqui no Brasil. Então, países que tinham sua economia baseada predominantemente no trabalho artesanal, na agricultura, né, passou a ter um caráter diferente a partir do desenvolvimento dessas máquinas, né? Então, as pessoas foram deixando a vida rural e foram para as cidades trabalhar em fábricas, tá? E chegou um ponto que a população da cidade superou a população rural. Bom, pessoal, aqui no Brasil, a primeira linha ferroviária surgiu em 1854, lá no Rio de Janeiro, né, onde hoje temos lá a famosa Estação do Brasil, ou melhor, Central do Brasil, né? E um grande incentivador desse desenvolvimento aqui no Brasil foi o Visconde de Mauá. Bom, mas apesar da locomotiva representar este símbolo da Revolução Industrial, existem muitas outras máquinas a vapor, ok? Então, as fábricas tinham lá seus maquinários que geravam o seu movimento a partir deste princípio do vapor, da queima de algum combustível, ok? Bom, então esse início de capítulo é mais para contextualizar a importância de se estudar a energia, né? De como uma energia pode ser convertida em outra e como isso pode mudar uma sociedade, ok? Bom, pessoal, as transformações de energia fazem parte do nosso cotidiano. O simples ato de ver uma pessoa caminhando, você tem ali uma transformação de energia. A energia que ele armazenou quimicamente do alimento sendo convertida em energia mecânica, que é a energia do movimento. Tá? Um aparelho de televisão, ele está consumindo energia elétrica e está convertendo em energia luminosa, energia sonora. Enfim, nós temos vários exemplos de conversões de energia no cotidiano, ok? E aqui, nesse slide, nós temos 4 exemplos. Um atleta olímpico, está aqui estático, né, parado numa posição, está gastando uma energia que estava armazenada no corpo dele, né, para se manter parado. Então, mesmo parado, você tem uma queima de energia aqui, né, porque os músculos estão tensionados, né, então ele está queimando caloria, ele está gastando energia. Tá? Aqui nós temos um brinquedo, tem uma mola aqui dentro, então tem a energia gravitacional atraindo a criança ou o adolescente aqui para o chão, né? E quando ele chega no chão, a mola ela é comprimida, né? Então a energia fica armazenada na mola e aí a mola libera essa energia e faz ele subir novamente. Então fica esse ciclo. A energia da gravidade e a energia da mola ficam oscilando e o adolescente fica subindo e descendo. Aqui nós temos uma roda d'água, né? Onde as pessoas aproveitam o movimento natural da água para dar giro a uma roda. E esse giro pode ser aproveitado para moer grãos e até outras aplicações. Aqui nós temos o carro elétrico sendo carregado, né? Então você está carregando aqui uma série de baterias para dar movimento, né? Seria ótimo se esse carro se popularizasse, porque ele não emite poluentes no meio ambiente, mas infelizmente ainda é uma tecnologia muito cara, né, que faz com que ele não se popularize com tanta rapidez. Mas vamos aguardar aí que as próximas gerações tenham mais contato com esse tipo de carro. Bom, aqui nós temos o protótipo do que seria uma máquina a vapor. Tá? Nós vimos lá no começo a locomotiva a vapor, mas aqui é o princípio básico de uma máquina que pode ter várias aplicações, não só da locomotiva. Tá? Então, essa máquina era o que havia de mais avançado
em termos de tecnologia naquela época. Tá? Então, era uma máquina revolucionária para a época. Então, vamos entender como ela funciona. Aqui você tem um reservatório de água, que faz com que a água desça aqui nessa caldeira. Essa parte alaranjada, você tem uma fornalha, está queimando algum tipo de combustível, está aquecendo a água, e a água, com essa energia, começa a vaporizar, né? Então você tem um vapor da água vindo para essa tubulaçãozinha aqui, né? É como se fosse uma panela de pressão, só que 1000 vezes mais elaborada, né? Então esse vapor de água chega aqui, uma parte desse vapor vai descer, e quando ele chega aqui, ele empurra um pistão para cima. Conforme esse pistão sobe, ele movimenta essa viga, né? E a viga vai dar movimento a essa roda motriz. Tá? Então, na verdade, você tem um ciclo aqui, né? Porque o pistão, conforme ele sobe, ele vai condensar esse líquido que vai escapar aqui nessa parte inferior. E aí o pistão volta a descer, o vapor volta a empurrar o pistão. Então, o pistão sobe e desce o tempo todo e a roda fica girando aqui nesse sentido horário, tudo bem? Bom, pessoal, então, no século XVIII teve uma grande popularização desse tipo de máquina, tá? Mas eram máquinas muito ineficientes, né? Você tinha que queimar muito combustível para ter pouco movimento, né? Então, quem resolveu este problema de eficiência foi o mecânico, inventor, engenheiro James Watt, né? Que é o que nós usamos até hoje aqui, em homenagem a ele, a forma de se medir potência, ok? Então, esse escocês, ele conseguiu aperfeiçoar esse sistema, ele criou esse modelo aqui com o condensador de água e melhorou muito o rendimento dessa máquina, tá? Então, para melhorar este rendimento, eles tiveram que medir, né, cada detalhe da máquina, medir quanto de energia estava sendo convertida em movimento, tá? E essa energia convertida em movimento ganhou o nome de trabalho, tá? Então, o trabalho nada mais é do quanto da energia foi transformada em movimento, ok? Então, o trabalho seria a energia realmente útil, né? Que chega aqui na carga final da máquina. Bom, este aqui é um sistema, apesar de ser uma ilustração simplificada, ainda é meio complexa, tem muitos detalhes, né? Então, para a gente aprender o conceito, aprender a calcular esse tipo de energia, nós vamos partir de situações mais simples, ok? O beabá da física aqui mesmo seria um bloco em uma superfície plana, uma força sendo aplicada sobre esse bloco e o bloco se movimentando, tudo bem? Bom, então a gente diz que essa força realizou o trabalho sobre este bloco. Em outras palavras, essa força transferiu uma energia para o movimento deste bloco, ok? Bom, e essa energia transferida vai depender da distância que o bloco percorreu e da força que foi aplicada aqui neste bloco, tudo bem? Um detalhe importante, você deve recordar lá da matemática, né? Se eu tenho um vetor inclinado aqui, por um ângulo θ, eu posso dizer que esta força tem duas componentes. Tem uma componente horizontal dessa força, que a gente vai chamar de Fx, e uma componente vertical, que a gente pode chamar de Fy, ok? Então, quem está fazendo este bloco se movimentar de fato é essa componente horizontal, é o Fx. É ele que importa para a gente quando a gente estuda o movimento horizontal. Então, a gente deve pensar em qual componente da força está na horizontal. Tudo bem? Bom, então analisando aqui, você tem um triângulo retângulo, né? E o Fx, ele faz parte aqui do triângulo como um cateto adjacente, né? E o cateto adjacente
é igual a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, tá? O F seria a hipotenusa, tá? Só deixando claro, pessoal, que não são três forças atuando no corpo. Você tem uma única força, mas essa única força ela pode ser decomposta em duas partes, tá? Horizontal e vertical. E o que importa para a gente aqui é a horizontal, porque o movimento foi horizontal, tá? Bom, então a fórmula é bem simples, pessoal. A energia transferida a gente vai chamar de trabalho e é representada por este símbolo aqui, ó. Tudo bem? É o trabalho de uma força. Então, o trabalho de uma força, a gente coloca o Fzinho aqui, ok? E o trabalho de uma força nada mais é do que a força vezes a distância. E é o que nós temos aqui nessa fórmula, tá? Força vezes a distância. E aqui o cuidado de colocar o cosseno do ângulo no final da fórmula, porque essa força é uma força inclinada, tá? Ou você coloca o cosseno do ângulo, ou, né, você já pega aqui a força vezes o cosseno dele. Você sabe que isso, na verdade, é o Fx. Então, a fórmula fica mais simples, né? Simplesmente Fx vezes a distância, tá? Bom, a força ela é medida em newtons, a distância é medida em metros e o trabalho ele é medido em joules, ok? Em homenagem a um outro cientista aí. Então, newton vezes metro é igual a joule. A gente vai entender melhor a aplicação dessa fórmula com alguns exemplos, tá? Mas antes dos exemplos, vamos pensar nessa situação aqui. Imagine que você tem um gráfico mostrando aqui um eixo referente à força, outro eixo referente à distância, né? Você tem lá um bloco, tem uma força sendo aplicada neste bloco, só que o problema é o seguinte, essa força não é constante, essa força ela está mudando, tá? A força começa com um valor aqui, de repente a força aumenta, né? E vai aumentando. Conforme o corpo vai se deslocando, a força está aumentando o valor até chegar numa força máxima aqui. Então, se eu tive vários valores para a força, qual valor eu coloco na fórmula? Tá? Recordando, trabalho é igual a força vezes distância. Então, a fórmula só aceita um valor. Né? Então, essa fórmula aqui ela é usada quando a força é constante, quando a força não muda. Em situações em que a força é variável e você tem um gráfico, a gente tem a seguinte solução. O trabalho é numericamente igual à área sobre a curva. Então, existe uma área abaixo da curva e calculando essa área, eu já vou saber qual é o trabalho. Tá? Então, a gente vai recorrer lá nas fórmulas da matemática de cálculo de área e dessa forma a gente consegue aí calcular a energia transferida. Vamos resolver um exemplo desse tipo também para você compreender melhor. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Uma força horizontal com intensidade 12 newtons atua em um corpo, movimentando-o por um plano horizontal. Se o trabalho realizado por essa força é de 60 joules, determine o deslocamento D sofrido pelo corpo. Então eu tenho duas informações, eu sei quanto de força foi aplicado, eu sei quanto de energia foi transferido para o sistema, mas eu não sei qual é a distância que este corpo percorreu. Né? Bom, se a força já está na mesma direção e sentido que o movimento, então não preciso nem me preocupar com aquela história do cosseno. Né? A fórmula fica mais simples. Bom, pessoal, como esse exercício aqui vai estar no seu formulário, eu vou alterar este valor, ao invés de 60, eu vou dobrar aqui. Vou colocar 120 joules. Ok?
Agora é só aplicar os valores que eu tenho na fórmula. A energia é de 120 joules e a força é de 12 newtons. Então, substituir os valores. Agora eu vou isolar o D. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 120 dividido por 12 vai dar 10. Então, o valor do meu D é igual a 10 metros. Ok? Então, eu sei que com essa energia e com essa força, eu teria um deslocamento de 10 metros. Certo? Próximo exemplo. A figura a seguir mostra um corpo apoiado em um plano horizontal liso. Liso por quê, pessoal? Porque se tiver atrito, já muda a situação. Então ele toma o cuidado de dizer que é liso. Submetido à ação de uma força F de intensidade constante e igual a 100 newtons. Vamos mudar aqui para 50. Ok? 50 newtons. Em cada um dos casos representados, calcule o trabalho realizado pela força F em um deslocamento horizontal de 10 metros. Vou mudar para 5 metros aqui. Bom, pessoal, então, a gente vai calcular o trabalho em cada um dos casos. Então, não é para escolher a alternativa, é para resolver o A, o B, o C e o D, ok? Vamos lá. Alternativa não. Item A. O item A é o mais simples, por quê? O movimento do bloco está alinhado aqui com a força, né? Mesma direção e mesmo sentido. Então, eu não preciso me preocupar com o cosseno. Na verdade, o ângulo do deslocamento o ângulo entre o deslocamento e a força é 0 e cosseno de 0 vale 1. Tá? Por isso que a gente não coloca aqui, porque 1 multiplicando não vai alterar em nada o resultado. Né? Bom, então vamos lá. A força é 50, o deslocamento é 5. Tá aqui, pessoal, 50 vezes 5 vai dar 250 joules. Essa é a energia transferida para o bloco na situação A. Super simples. Vamos para a situação B. Bom, agora eu vou usar a fórmula mais completa, com cosseno aqui, tá? Por quê? Porque essa força não está alinhada com o movimento. Então, vamos lá. Substituindo os valores, nós temos a força 50, o deslocamento 5, sempre os mesmos valores para a força e deslocamento. Bom, e agora temos aqui o cosseno de 90 graus, pessoal. Então, o aluno que está mais empenhado na matemática aí, vai lembrar que este símbolo aqui representa 90 graus e que o cosseno de 90 graus é igual a 0. Então, eu vou ter 50 vezes 5 vezes 0, que vai ser igual a 0. Como a gente interpreta esse resultado aqui, pessoal? É o seguinte, essa força aqui não está contribuindo em nada para este movimento. Tá? Então, essa força não transfere energia nenhuma para o movimento horizontal, então o resultado é 0, uma energia nula. Sempre que a força for perpendicular ao movimento, você nem precisa perder tempo aqui desenvolvendo a fórmula, tá? Sempre que for perpendicular, que formar 90 graus, o trabalho vai ser igual a 0, tudo bem? Bom, então, pessoal, no item C a fórmula é completa, né? Tem uma inclinação do vetor da força aqui, né? Então, substituindo os valores, a força é 50, deslocamento 5 e o cosseno, no caso, é um cosseno de 45 graus, né? Que vai valer 0,7, que vezes 250 dá 175 joules, tudo bem? Bom, então, a energia transferida é menor do que lá no item A, né? Porque no item A você tem um máximo de aproveitamento, quando a força está alinhada com o movimento. Você desalinha a força, você está perdendo o aproveitamento dela, então a energia transferida diminui, ok? Último item, item D. Bom, no item D não está tão claro aqui qual é o ângulo entre o movimento e a força, né? Mas se você analisar com calma, se ele está se movimentando para a direita e a força está para a esquerda, o ângulo de abertura é de 180 graus. Tá? Então tem uma oposição aqui entre o movimento e
a força. Você tem uma força contra o movimento. E o cosseno de 180 graus é menos 1, tá? Então, 250 vezes menos 1 vai dar menos 250 joules, ok? Então, o valor é o mesmo do item A, né? O que muda é o sinal. Isso quer dizer o quê, pessoal? No item A, a força estava transferindo energia para o corpo. No item D, D de dado, a força está retirando energia do corpo. É como se você estivesse freando um bloco que já estava em movimento, tá? Então você está tirando aquela energia, por isso o sinal é negativo, tá? Sempre que a força estiver oposta ao movimento, você vai ter essa situação aqui, tá? É só colocar o sinal negativo. Depois que o aluno pega uma certa prática, não precisa ficar aqui escrevendo toda a fórmula, colocando cosseno de 180, né? É só perceber que está em oposição, então você tem uma energia negativa aqui, ok? Vamos rapidamente aqui para o penúltimo exemplo. Uma pessoa empurra um carrinho com rodas por um plano horizontal. O carrinho com a carga tem a massa de 100 kg e desloca-se com uma velocidade constante de 1 metro por segundo. Se a pessoa exerce uma força de 120 newtons na direção horizontal, qual é o trabalho realizado por essa força em 1 minuto? Então vamos lá. O que a gente tem de informação aqui, pessoal? A massa, não vou alterar, vou deixar assim. A velocidade, vou colocar 10 ao invés de 1. Ok. A força, vou colocar 12 ao invés de 120. Ok, em 1 minuto. Bom, a gente sabe então que para calcular o trabalho eu vou multiplicar a força pela distância. Bom, aqui eu não preciso me preocupar com cosseno. Perceba que a pessoa empurra um carrinho na horizontal, né? E a força está na horizontal. Então estão alinhados. Não preciso me preocupar aí com o cosseno. A força eu tenho aqui, vale 12 newtons. Tá? E o deslocamento eu não tenho. Porém, eu tenho a velocidade e tenho o tempo de deslocamento. Se eu tenho velocidade e tempo, eu consigo calcular o deslocamento. Tá? A gente tem que lembrar daquela outra forma, a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ok? Este ΔS nada mais é do que o meu D. Tá? Então, cada fórmula trata de um jeito, mas o ΔS é o D. Bom, a velocidade é de 10 metros por segundo e o tempo é de 1 minuto. Eu tenho que converter de minuto para segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Então está aqui, substituir a velocidade, substituir o tempo. Quero descobrir qual é o deslocamento. O 60 está dividindo, passa para lá multiplicando, ok? Sempre a operação inversa. Então, o ΔS é igual a 10 vezes 60, que vai dar 600. 600 o que, pessoal? Eu estou me referindo a deslocamento a 600 metros. Ok? Então isso aqui nada mais é do que o meu D. Agora sim eu volto aqui na fórmula, tenho o deslocamento que vale 600, multiplico por 12 e vou ter a resposta final. Então está aqui, pessoal, o quanto de energia a pessoa gastou para empurrar este carrinho. 7.200 joules, tá? A gente poderia até converter para caloria, para ver quantas calorias a pessoa perdeu neste exercício. Então tá aqui, pessoal. Isso daria aproximadamente 1.720 calorias, né? Para quem está pensando em perder umas calorias, dá para calcular isso, tá? Então, para converter de joule para caloria, é só dividir aí por 4,2. Na verdade é 4,18, mas 4,2 é uma aproximação boa aqui. Ok?
Bom, último exemplo, eu tenho a situação de um gráfico, né, um corpo submetido à ação de uma força, resultante F na direção constante, módulo variável, de acordo com o gráfico. Então está aqui o bloco sendo empurrado pela força e sofrendo um deslocamento D. Qual é o trabalho realizado por essa força durante o deslocamento? Bom, o gráfico é um gráfico de força por distância, né? Então, até os 4 metros a força foi aumentando. Depois dos 4 metros a força voltou a diminuir até chegar ao zero, tá? Bom, se a força é variável, eu não posso usar a fórmula. A fórmula eu só uso quando a força é constante. Então, sempre que eu tiver uma situação desse tipo, eu vou pensar na área que eu tenho sob a curva do gráfico, a área aqui abaixo da curva do gráfico. Eu tenho um triângulo aqui, eu tenho que lembrar como se calcula a área de um triângulo. Bom, a gente disse que então que o trabalho é numericamente igual à área. Esse nzinho aqui ele é importante porque são conceitos diferentes. Trabalho, a gente não pode simplesmente dizer que trabalho é igual à área, tá? O trabalho é uma energia medida em joules e área é uma superfície medida em metros quadrados, centímetros quadrados. Então é um erro simplesmente colocar igual. A gente tem que colocar esse nzinho para dizer que é numericamente igual, tá? Bom, então a área de um triângulo, para quem não lembra, é base vezes altura dividido por 2. Bom, antes que eu me esqueça, deixa eu alterar alguns valores aqui. Este 50 vai virar 70. O 4 vai virar 5. E o 10 vai virar 12. Bom, então qual é a base do triângulo, pessoal? A base do triângulo está aqui, ó, ao lado em que o triângulo está apoiado aqui, ó. Então essa base mede 12, que eu fiz a mudança ali. E a altura do triângulo, 70. Perceba que o valor intermediário ali não interfere em nada, né? Dividindo isso por 2, eu posso aqui facilitar a minha vida, né? Vou dividir 12 por 2, simplificar aqui. 12 por 2 vai dar 6. Opa, 6 vezes 70. 6 vezes 7 vai dar 42, acrescento 0. 420 joules. Ok? Então, tá aí. Calculei a energia transferida em uma situação como essa. Então, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas deu para explicar tudo o que eu queria. Espero que vocês consigam ir bem no formulário. Fico aguardando aí a resposta de vocês. Lembrando que essa é a primeira atividade do 4º bimestre, tá? Não vai entrar no 3º, ok? Boa semana para vocês, bom estudo.